David Livingstone, nascido em 19 de março de 1813 na Escócia e falecido em 1º de maio de 1873 na Zâmbia, foi um missionário e explorador escocês que exerceu uma influência formativa nas atitudes ocidentais em relação à África. Conhecido como missionário, explorador e abolicionista, Livingstone foi o primeiro missionário a levar o Evangelho ao país Malawi, em 1859. Ele também explorou rotas que abririam a África ao comércio com o resto do mundo. Inspirado por um membro do parlamento britânico, Sir Thomas Fowell, Livingstone estava empenhado em abolir o comércio de escravos árabes e Suahili e em trazer 3 Cs para a África: cristianismo, comércio e civilização. Ele disse: Deus, me mande para qualquer lugar, só vá comigo. Coloque qualquer fardo sobre mim, apenas me sustente, e corte qualquer laço em meu coração, exceto aquele que liga meu coração ao teu. No vídeo de hoje vamos explorar a vida de David Livingstone, o herói desbravador da África. Esse vídeo é especial, então fica até o final. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Quero também enviar um abraço aos nossos membros. Lembre-se de que você também pode se tornar um membro do canal Teologia e nos ajudar a continuar com esse trabalho. Basta clicar no botão Seja Membro e escolher a opção desejada. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Tem homens que só virão se souberem que há um bom caminho, eu não os quero. Quero homens que virão se não houver estrada alguma. Em 14 de março de 1841, Livingstone chegou à cidade do Cabo, na África do Sul. Pouco tempo depois, ele foi atacado por um leão. Essa história é muito famosa. Ele acabou sendo ferido no braço esquerdo. Ao receber tratamento para o braço, ele acabou conhecendo sua esposa, Mary, filha de Robert Moffat. Eles se casaram em 1845. Em 1852, Livingstone enviou sua família para Londres enquanto continuava pregando, estabelecendo estações missionárias e explorando o sul da África. Retornando apenas brevemente à Grã-Bretanha em 1856. Esse é um ponto negativo na história de Livingstone. Infelizmente, seu grande trabalho missionário foi às custas de sua família. Um detalhe importante, irmãos, é que embora o braço dele tenha sarado, isso acabou incomodando ele pelo resto da vida. Em 17 de setembro de 1859, Livingstone chegou a Malawi, levando o evangelho consigo. Ele explorou rotas no rio Zambeze para melhorar o comércio entre a Grã-Bretanha e a África. O desafio de navegar no rio direcionou os interesses de Livingstone para o rio Shire e o rio Malawi. Livingstone costumava sentar-se embaixo de uma árvore para preparar os seus estudos das Escrituras para que ele pudesse evangelizar toda aquela região ao qual ele estava desbravando. É muito interessante a história que a gente ouve e a gente lê também através de livros como Heróis da Fé, que contam a história desse grande missionário desbravador da África. A missão das universidades na África Central enviou uma equipe de missionários ao Malawi em 1861 para estabelecer a primeira estação missionária. Isso tudo graças ao trabalho de David Livingstone. Em 1862, a esposa de David Livingstone regressou para se juntar a ele, mas acabou morrendo pouco tempo depois em Moçambique. Isso fez com que o missionário retornasse à Grã-Bretanha pela segunda vez em 1864.
Em 1865, irmãos, Livingstone voltou à África pela última vez. E em abril de 1873, ele estava cada vez mais doente. Ele tinha malária, tinha várias infecções. Em 1º de maio de 1873, Livingstone entrou para a glória de seu mestre na aldeia de Chitambo, na Zambaia. Em uma das frases de Livingstone, irmãos, ele diz o seguinte: existe um lugar seguro e feliz, e esse lugar está na vontade de Deus. Acima de tudo, a vida de Livingstone é uma grande demonstração da parábola de Jesus sobre o grão de mostarda em Marcos capítulo 4. Certamente ele não sabia quanto cresceria a semente que ele lançou na África. Duvido que ele em alguma vez tenha imaginado que seu trabalho influenciaria toda uma nação. Numa entrada de diário, Livingstone escreveu: não darei valor a nada que tenho ou possa possuir, exceto em relação ao reino de Cristo. Pela graça de Deus, o reino não é mais uma pequena semente de mostarda na África. Ela cresceu e abriu grandes filiais em todo o continente. E eu louvo a Deus por seu servo fiel. O missionário Livingstone recebeu várias persuasões para retornar à Grã-Bretanha e deixar o seu trabalho na África, mas ele recusava-se a fazê-lo, apesar de todo o sofrimento. Em vez disso, ele recebia novos suprimentos, novos carregadores e continuava sua missão de estabelecer a nascente do Nilo, e viajou para o lado sudeste do lago Tanganica. No entanto, ele ficou cada vez mais doente. Isso foi a única coisa que conseguiu parar o seu trabalho missionário no decorrer dos tempos. Ele sentia febre, dores insuportáveis nas costas. Ele ficou mais fraco e isso acarretou em seu falecimento. Livingstone continua a ser um herói na África Austral, irmãos. A história da igreja no Malawi não pode ser escrita sem mencionar esse missionário específico. O governo britânico acabou com o comércio de escravos árabes por causa dos esforços de David Livingstone. Ele defendeu a dignidade dos africanos porque eles foram criados à imagem de Deus, tal como qualquer ser humano. Pela graça de Deus, o reino não é mais uma pequena semente de mostarda na África. O missionário David Livingstone nos diz o seguinte: de minha parte, nunca deixei de me alegrar por Deus ter me designado para tal cargo. As pessoas falam do sacrifício que fiz ao passar grande parte da minha vida em África. É esse um sacrifício que traz sua própria recompensa abençoada em atividades saudáveis. A recompensa de fazer o bem, paz de espírito e uma esperança brilhante de um destino glorioso no futuro? Fora com a palavra sacrifício. Digamos que é um privilégio. Ansiedade, doença, sofrimento ou perigo, de vez em quando, com o abandono das conveniências e caridades comuns desta vida, podem nos fazer parar e fazer com que o espírito vacile e a alma afunde, mas deixe isso acontecer apenas por um momento. Tudo isso não é nada quanto comparado com a glória que será revelada para nós. Eu nunca fiz nenhum sacrifício. A vida de David Livingstone é uma grande demonstração do sacrifício ministerial que um cristão é chamado a fazer. A história dele não é tão fácil de se encontrar. Talvez você tenha lido algo sobre ele no livro Heróis da Fé. Existem pouquíssimos livros que citam seu nome, algumas poucas biografias, mas há vários artigos sobre ele na internet, há várias citações, e a história é muito longa para a gente trazer aqui no canal de uma só vez. Eu acredito que eu vou voltar a falar sobre David Livingstone aqui no canal, mas o que eu queria era trazer esse pequeno brilho reluzente sobre a história dele, esse pequeno trecho que pode nos deixar comovidos, cativados, para que a nossa vida seja útil para a glória de Deus. Então que Deus abençoe a vocês e até a próxima. Quando foi à África, o seu recebimento foi um leão que rasgou as suas costas, mas ele seguiu firme. David Livingstone havia dito: Deus teve um único filho, Jesus, e este filho foi um missionário.
à medida e o tempo que eu viver, serei um missionário. David Livingstone disse que missões é o latir, é o pulsar do coração de Deus. E quem não entende missões nunca nasceu de novo. Missões, dizia David Livingstone, é o ar que você respira e a comida que você come. Missões é a própria salvação dentro da sua alma. Missões é o propósito de Deus. E você não entende missões, você não pode entender o propósito de Deus para a salvação. David Livingstone deu a sua vida. Quando ele estava ao final da sua vida, ele estava orando em uma pequena casa de palha. E ele orou 1 hora, e orou 2, e orou 3, e orou 4, e orou 5, e orou 8. Então os seus discípulos ficaram preocupados. E quando abriram a porta, olharam para a fresta, e estava David Livingstone de joelhos. Mas ele entrou, um dos seus discípulos, e tocou o seu ombro e disse: Mwamba, Mwamba. E quer dizer, que acontece, que acontece, que passa, que passa. What happened, what happened? Que acontece, que acontece. Quando tocou no ombro de David Livingstone caiu para o lado direito. Caiu sem mover-se. Caiu. Já estava esfriando o seu corpo. Morreu de joelhos. Morreu de joelhos na presença do Senhor. E havia um pequeno pedacinho de papel dentro dos seus dedos e a sua mão. E os seus discípulos tentaram abrir os seus dedos, que ainda estavam mais ou menos frios. Estavam esfriando o seu corpo, e conseguiram tirar o pedacinho de papel. E o pedaço de papel dizia: Lord, take away my life, but give me Africa someday. Deus, tira minha vida, mas dá-me África algum dia.